E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Sena, eu sou osteopata, sou fisioterapeuta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pé do atleta. Vamos falar um pouco sobre esses três temas aí, a prevenção, sobre lesão e sobre recuperação desse tipo de lesão. Então, a prevenção, em primeiro lugar, quando a gente fala esse termo, a parte mais importante é entender que isso é um processo educacional. Então, o atleta ele vai ter que estar atento ao que o treinador está falando, vai ter que estar atento ao que o nutricionista está falando, o médico, o fisioterapeuta, o preparador físico. Então, essa parte da prevenção ela está muito relacionada com o processo educacional. O atleta está entendendo como é que o corpo dele funciona e aí sim a gente criar uma condição mais favorável para ele chegar bem na sua época de competição, não se machucar durante o seu processo de treinamento. A lesão em si ela pode ter vários formatos, a gente não vai esgotar aqui quais são os tipos de lesão do pé do atleta em especial. E também vamos falar um pouco sobre alguns tipos de recuperação para essas lesões. O pé, né, em especial, independente se ele é do atleta, mas o pé do ser humano, ele vai ter uma estrutura como se fossem arcos, né? E esses arcos, a gente vai ter um arco aqui que é um arco longitudinal do pé, e a gente vai ter o centro de gravidade passando aqui nesse arco, e essa força vai se dissipar pelas estruturas ósseas. Então aqui a gente vai ter um pé, a força vem de cima para baixo, uma situação dessa, né, onde a pessoa está parada, e ela vai se dissipar para o calcanhar, para frente, para os dedos, né, para o antepé, e também através das estruturas ligamentares e musculares do corpo humano mesmo. Né? A gente vai dissipar sempre essa força de alguma forma, usando a estrutura óssea, usando a parte ligamentar e também usando a parte muscular. Já esse pé de baixo, a gente vê que ele está com um arco um pouco mais alto. Então, encurta a distância entre a parte anterior do pé e a parte posterior. Coloca essa estrutura aí um pouco mais em encurtamento, essas estruturas mais na planta do pé, elas vão ficar mais encurtadas e, consequentemente, esse pé vai ter um movimento de alavanca menor, porque o acúmulo de energia, né, gerado por essas estruturas ligamentares, ele é muito importante para a propulsão durante os movimentos de atividade física. Em grande parte, o pé do atleta ele vai estar ali, dificilmente a gente vai encontrar uma atividade onde o atleta não use um calçado, por exemplo, o ciclista ele vai usar um calçado específico, o jogador de futebol, o jogador de tênis, jogador de basquete, geralmente o judô, os esportes de luta, alguns esportes de luta, né, porque o boxe ele usa ali um tênis, mas o atleta que vai jogar, por exemplo, o vôlei de praia, ele não usa. Então, assim, se a gente fizer um comparativo entre uma pessoa que vai usar um tênis, um calçado adequado para a prática de atividade física e um que está descalço, é como se fosse uma árvore dentro de um vaso, né? Então ele fica ali com aquela estrutura limitada e o vaso é que vai dizer até onde ele pode crescer, até onde ele pode expandir. E uma raiz que ela está ali solta, né, no solo, onde você vai colocar o pé no chão e ele vai conseguir se espalhar e conseguir trabalhar bastante essa musculatura. Vocês vão ver aí um pouco da anatomia, que são muitos músculos e que a gente fala muito pouco sobre esses músculos do pé, mas que eles são muito importantes, cada um na sua função de forma específica. Aí nós vamos ter um atleta de ponta, né? Esse é o atleta de basquete, hoje é a grande referência mundial aí do basquete, um grande ídolo mundial, o LeBron James. E se a gente fizer um zoom um pouquinho mais perto ali, a gente vai perceber algumas coisas de detalhes no pé desse atleta. Então, assim, a gente tem que mexer no pé de uma pessoa que ele tem uma conformidade um pouco diferente. Depende, talvez para o LeBron James isso aí seja até perigoso você mexer, porque pode desestruturar um pouco a cadeia muscular dele. Mas eu acho que vale a pena trabalhar a parte muscular muito mais com uma consciência corporal, em especial no longo prazo. Aí a gente vê que o hálux, que é o dedo grande do pé, né, o dedão do pé esquerdo dele aí, e uma outra foto também acontece com o pé direito. Então eu fui procurar mais algumas coisas, né? Então assim, não só eu fiquei curioso, mas muita gente deve ter ficado curiosa aí em entender como é que um cara desse tamanho, com essa força, com essa habilidade esportiva, como é que ele tem um pé assim tão desestruturado, né? Entre aspas.
Então tá aí o detalhe, né? Tiraram uma foto dele aí andando na praia, no momento de descontração ali num deck. E aí quando você olha, você vê que o dedo do hálux dele, que seria esse dedo aqui, ele vai para baixo do segundo dedo e aí tem uma calosidade ali em cima, né? Que a gente chama de dedo em martelo. Então essa calosidade, o que causa isso? Geralmente é quando o músculo do pé, os músculos que abrem os dedos, eles não estão funcionando bem. Então o pé vai ficar muito fechado, assim. A tendência é um dedo ficar sobre o outro. Mas aí a gente tem que conscientizar que pode ser usada uma musculatura de abertura desses dedos, tanto do dedo do hálux, que é o dedo grande do pé, do dedão, como do dedo mínimo, que o dele também aí, se você olhar, ele está sobrepondo o quarto dedo. Esse músculo que eu acabei de falar aí, que eu acabei de citar, é esse músculo que chama de abdutor do hálux, que ele faz a abertura do pé. Isso aí vai ajudar quando a musculatura da panturrilha, que são os dois gastrocnêmios conhecidos como batata da perna, e o solear, eles entrarem em ação na propulsão. Quando a gente vai empurrar o solo, o dedão vai ser a última estrutura a sair do solo. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente nos próximos slides. Então, essa relação do pé estar bem acomodado no solo para poder gerar a propulsão, ele é muito importante. Algumas pessoas vão usar palmilhas ou um calçado que tenha mais estrutura, com uma base um pouco mais larga, para poder sobrepor essa deficiência aí de um hálux ou de um dedo mínimo mal posicionado ou de um arco plantar mal posicionado. Então esse aí é o músculo importante, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, ele é um pouco desconhecido da maioria dos atletas, mas é um músculo muito especial. Essa aqui é a parte anatômica, né? Então dá para ver nessas estruturas aqui que a gente vai ter estruturas ligamentares que vão ajudar a estruturar o pé e a estrutura muscular também, que vai ajudar a manter esse arco. Então a parte muscular, alguns ligamentos. Essa próxima imagem aqui foram tirados os retináculos, né, que sustentam os tendões, mas ficou aqui uma estrutura que muita gente que pratica esporte sofre. Pessoas que não praticam esporte também sofrem um pouquinho, que é com uma inflamação dessa estrutura que é conhecida como fáscia plantar. Então ela perde um pouco da sua elasticidade, começa a tracionar aqui o calcanhar e em muitos casos isso aí produz um excesso de calcificação. Então provoca aquele conhecido como esporão de calcânio. Vai ter uma radiografia que eu vou mostrar um pouquinho melhor sobre esse tipo de lesão, que é uma lesão por tração repetitiva e perda de elasticidade de algumas estruturas que teriam que ter firmeza, mas ao mesmo tempo um pouco mais de elasticidade. Essa é a parte lateral do pé. Aqui nós podemos ver esse músculo que abre o dedo mínimo, né? A outra imagem a gente viu lá que a musculatura abre o hálux, que é o dedão do pé, e um outro para o dedo mínimo. E aqui a musculatura lateral do tornozelo. Ela vem para esse pontinho aqui do pé, é um ponto bem importante para a gente chamar a atenção também. Algumas pessoas que viram o pé, que fazem torce, geralmente a gente tem que ter uma atenção maior, porque pode ter uma fratura nessa região lateral aqui do nosso pé. Esse daqui é o dorso do nosso pé, tá? Então tem umas estruturas que são chamadas de retináculo, e aqui tem uma parte também dos tendões que vão até os dedos, e nós podemos encontrar aqui uma bainha sinovial. E aí, em muitos casos hoje em dia de diagnóstico, eles vêm nos laudos chamado tenossinovite, que é quando inflama o tendão e essa bainha que envolve o tendão, ela também fica inflamada. Eu vou mostrar um caso de uma lesão por trauma que acometeu o tendão, mas a bainha ficou preservada. Aqui agora o pé mostrado por baixo, seria essa posição aqui do pé, tá? Onde a gente vai ver aqui a fáscia plantar. Então ela é uma estrutura que sai lá do calcanhar e vai em direção a cada um dos dedos. Então a importância do alongamento dos dedos no pé, ela é porque isso aí vai ajudar também no ganho de elasticidade quando essa fáscia ela perde por algum motivo, ou por um uso excessivo, ou por um desuso, ela perde essa elasticidade natural dela. Então ela vai servir como um ponto de apoio para o pé poder fazer o movimento dele da bomba plantar. Aqui embaixo dá para ver bem esse músculo que eu chamei lá do abdutor do hálux, que ele vai abrir o hálux, e o outro músculo na lateral aqui que vai abrir o dedo mínimo. Ele fica um pouquinho mais para frente aqui, ó, tá?
Já quando a gente faz esse corte aqui e retira a fáscia plantar, a gente consegue ver um outro grupo de músculos aqui embaixo. Então, assim, é uma musculatura que se fala muito pouco, mas que é muito importante, porque o pé é a nossa base. É dali de muitos esportes que a gente vai poder fazer a propulsão para poder fazer um salto, para poder cair no solo, para poder fazer um movimento onde, por exemplo, com skate, que é um esporte agora muito que foi, né, entrou agora nas Olimpíadas, como o surf também, esse contato do atleta depois de um salto e cair sobre uma prancha é muito importante porque ele tem que ter, ao mesmo tempo, flexibilidade para poder absorver o solo e também uma força de contração, ele tem que ser rígido para poder fazer também essa propulsão na hora que faz a contração muscular. Aqui é o pé, assim, teoricamente seria o pé do LeBron James lá dentro da basqueteira dele, né? Aqui o pé estaria com essa sobrecarga, o segundo dedo do pé, que a gente chama de dedo em martelo, ele tem uma flexão, né? Quando a gente olha aqui o tênis dentro do calçado, ele assume realmente essa mesma forma. E quando a gente vai olhar as estruturas, como é que elas vão se comportar anatomicamente? O tendão, que era para ter a orientação desse osso aqui no pé, que seria o tendão, ele teria que ter a orientação desse osso aqui, ó. De repente, o tendão vem nesse sentido, como se fosse um sentido mais para a lateral, e ele puxa o dedo do pé para a parte lateral, sendo que ele deveria estar apontando um pouquinho mais para fora, assim, para a parte medial do pé, para depois servir como um ponto de apoio de alavanca. Vamos falar um pouco sobre as lesões, né? A gente já falou um pouco sobre anatomia, falou um pouco sobre questões de prevenção, precisa de uma certa orientação, de um fisioterapeuta, de um médico, de um preparador físico, um professor de educação física, né? E aí, de repente, pelo uso excessivo, isso aqui é uma imagem de reconstrução de uma tomografia em 3 dimensões, então a gente consegue ver aqui uma fratura por estresse. Essa imagem aí é uma imagem onde estaria esse ponto aqui do osso. Essa paciente aí apresentou uma fratura por estresse nesse ponto. Ela estava com o objetivo de perder peso, ela tem acima de 50 anos e começou a pular corda. E aí, né, não tinha preparação ainda, densidade óssea de preparação, é necessário um tempo até você realmente adquirir essa densidade óssea. Como é um esforço muito repetitivo, ela apresentou essa lesão aí, que é uma lesão por estresse. Aqui foi uma lesão por trauma, o paciente recebeu um trauma, algum objeto caiu em cima do pé, no peito do pé, né? E aí acertou um daqueles tendões lá que eu mostrei para vocês. Quando acertou o tendão foi lesionado, mas se a gente olhar bem de perto aí, aquela estrutura sinovial, aquela bainha sinovial aqui transparente, ela continua presente. Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui nessa imagem, ó. Ela continua presente aqui, essa bainha. Depois que esse médico fez essa abertura aí, isso aqui não tinha sido detectado na hora do trauma, mas como começou a ter um hematoma ali maior, foi feita uma imagem de ressonância, e aí entendeu-se que tinha uma lesão e que era necessária uma cirurgia. Então é feita uma sutura nesse tendão, e aí depois é feito a sutura total do pé. Esse paciente aí, ele teve essa lesão em novembro, não lembro se foi 2017, em 2018, em abril ele correu a Maratona de Londres e conseguiu concluir, foi uma ótima prova para ele. Foi muito especial ter passado por esse processo de reabilitação. Essa primeira imagem aqui, se a gente for olhar, é do mesmo pé. Porém, como o raio-x ele vai ter uma sobreposição de imagens, assim a gente não conseguiu ver que o paciente tinha uma fratura lá e uma luxação desse quarto metatarso. Quando a gente faz uma rotação e agora tira uma imagem do dorso do pé, esse raio-x do dorso do pé, a gente vê que tem uma fratura aqui mais na parte inferior e também tem uma luxação. Esse paciente precisou passar por um processo cirúrgico também, foi uma queda de skate, é um paciente que faz um esporte que é um skate de descida, e ele caiu e o pé dele virou, assim. Então foi um trauma bem acentuado e que foi feita uma intervenção cirúrgica nesse paciente. Também acompanhou o processo de recuperação, voltou, hoje em dia anda bastante de skate, está tudo bem. Aqui o que nós tínhamos falado dessa tração da fáscia plantar. Essa tração, quando ela é exagerada e quando a fáscia plantar ela vai perdendo um pouco da elasticidade, ela vai tracionando o osso
e, como forma de defesa, o corpo deposita mais cálcio ali nessa inserção da fáscia plantar. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Ó, aqui está o esporão de calcânio, né, que é uma calcificação. Isso aqui geralmente não é a causa do problema, isso aqui é uma consequência dessa tração exagerada aí, da fáscia plantar bem na região do calcânio. Então, quando os músculos não estão mais conseguindo manter uma contração ideal, essa fáscia ela é muito tracionada, então ela enrijece, fica mais fibrosa e vira um tecido tipo cicatricial. Então, a fisioterapia, o trabalho dela é restabelecer essa qualidade elástica dessa fáscia plantar. Aqui já no processo de recuperação, isso aqui é um exemplo, por exemplo, uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia, que não pode fazer muitos exercícios, a gente pode usar uma faixa que não tem elasticidade e fazer uma contração que a gente chama de contração isométrica. O que é isso? É quando a gente cria uma resistência contrária e o paciente só mantém, ele não vai ter movimento, ele só mantém aquela resistência. A gente chama isso de contração isométrica. Então, existem várias formas. Essa primeira forma aqui é para trabalhar a parte posterior da panturrilha. Esse segundo aqui vai estar trabalhando a parte lateral da perna do paciente. Depois, essa terceira imagem aqui, mais na parte de baixo, vai estar trabalhando a parte interna da perna do paciente. E a quarta imagem vai estar trabalhando a parte anterior. Então, a gente cria uma resistência puxando o pé do paciente para baixo, ele mantém essa posição firme aqui e não vai deixar o pé descer. Quem está fazendo essa contração aqui é uma musculatura que está na parte anterior da perna. E aí a gente pode começar um trabalho com o paciente que tem dor, por exemplo, mas que precisa iniciar um trabalho de recuperação. Fez um entorse de tornozelo, já pode começar com um trabalho de isometria. É até importante que comece fazendo já um trabalho de isometria com esse paciente, se não tiver tido nenhuma fratura, nenhuma lesão maior que impossibilite o início dessa reabilitação com exercício. O LeBron James, por exemplo, se eu fosse fisioterapeuta dele, aí quem sabe ele vai ver esse vídeo, e aí a gente pode, a recomendação seria que ele usasse mais essa musculatura de abdução, né, dos dedos ali. Porque quando você começa a ativar essa musculatura, a gente vai criando uma força maior em outros músculos, isso vai dar também uma estrutura maior, como se fosse um ponto maior de apoio para o nosso pé. Eu vou passar o vídeo aí, vamos ver se ele vai passar. Está passando, ótimo. Então, vamos olhar que agora existe um alinhamento desse tendão aqui, que era aquele alinhamento que eu tinha comentado antes, e ele, em vez de sair lá de baixo do outro dedo, ó, ele vai sair de baixo do outro dedo e vai passar agora para a lateral. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa consciência desses pacientes que estão, é como se fosse uma amnésia ali, né? Falou muito sobre a amnésia glútea hoje em dia. A gente tem uma amnésia aí dessa musculatura abdutora dos dedos. Então, a recuperação total ela é dada quando o paciente ele consegue concluir todas essas etapas, né? De quando ele vai dar a passada na caminhada, por exemplo, ele vai encostar o calcanhar no solo, depois ele vai para a parte lateral do pé e aí depois a cabeça dos metatarsos, né? Que seria essa parte aqui. E depois, logo em seguida, quando ele completa a pisada de uma forma, né, geral ali, que o pé encosta todo o calcanhar, a parte lateral e os dedos, a terceira ou a quarta fase agora seria ele começar a sair do calcanhar, que seria na hora que ele vai levantar o calcanhar do solo, e por último, e tão importante quanto, né, o dedão estando encostado lá no solo. Então essa seria a fase final aí de uma pessoa que está se recuperando de uma lesão no pé. É muito importante ele sair, né, conseguir dar essa continuidade aí, mantendo esse contato do hálux no solo, que é o dedão do pé. Lógico que vão existir outras partes da recuperação, como um fortalecimento mais específico para cada modalidade esportiva, mas para não deixar um vídeo muito longo aí, a gente está falando aqui, lógico, que é da caminhada. Quando a gente vai falar de corrida e outros esportes, esse contato no solo ele é completamente diferente, mas basicamente seria isso aí. Eu queria falar um pouquinho sobre esses músculos do pé e da importância desses músculos do pé para o esporte. Muito bom. Eu quero, né, sempre lembrar que educar é sempre a melhor prevenção.
Muito obrigado, se gostou do vídeo, compartilha, curte e se puder, se inscreva no nosso canal que teremos sempre uma novidade aí em vídeos. Até a próxima, um grande abraço.